Olá, amigo. Mais um vídeo aqui usando signos EC400. O primeiro vídeo foi sobre a cobertura de frequência. Eu mostrei como se comporta essas faixas de frequência usando o software Arta no computador. E agora eu vou mostrar aqui como se comporta a separação de frequências usando o osciloscópio. Tá? Então a gente tem aqui o osciloscópio monitorando aí. Tá? Eu tenho aqui as 4 ponteiras, monitorando aí as 4 saídas. Aqui a saída dos graves, a saída dos médio graves, a saída dos médios e a saída dos agudos, tá? Então lá a cor dos graves vai ser amarelo, a cor dos médio graves vai ser lilás, e a cor dos médios vai ser azul e a cor dos agudos vai ser verde, tá? Então isso corresponde a esses traços aqui que vão aparecer na tela. Então a gente vai ver como é que se comporta a relação de fase entre os canais de saída. Então eu já tratei um pouco sobre o problema de alteração de fase que os crossovers passivos causam, né? Agora eu vou mostrar a alteração de fase que os crossovers ativos também causam, né? A gente não tem como fugir disso. Então vamos dar uma olhada aqui como é que fica a relação de fase, né? Então eu estou ali entrando com 8 Hz, então a gente cai, né, aqui na região dos graves, tá? Então tá antes de 150 Hz, aqui notem que os cortes estão os 3 ligados, né? A gente vai ter um corte em 150, um corte em 900 e um corte em 6 kHz. Todos eles estão para dentro, então todos estão ligados. Então eu vou entrar com a frequência, eu vou varrer a frequência ali no gerador de áudio, tá? O gerador de áudio está ligado aqui na entrada do aparelho, ó, esse conector aí de baixo, e eu estou tirando ali nas 4 saídas, né, onde acontece o fatiamento do espectro audível ali, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar a aumentar a frequência, vocês vão ver a frequência aqui em cima, tá? Então eu vou girando aqui o knob do frequencímetro, do gerador de onda, tá? E a gente vai ver aqui qual é o comportamento, tá? Então vou começar a aumentar aqui. Aqui eu já estou em 20, 30 Hz por aí. Então notem que já começa a aparecer ali a manifestação da onda lilás, tá? Então vou continuar subindo aqui e acompanhe a frequência aqui em cima, tá? Ó, notem que a onda lilás já está subindo, né? Então a gente está em 70 Hz. Vejam que acontece aqui um defasamento, né, entre a onda dos graves e a onda dos médio graves, tá? Então vamos continuar subindo a frequência. Aqui a gente está se aproximando do primeiro corte, a gente já está em 118 Hz. E a gente vai chegar ali no primeiro corte, tá? Mais ou menos aqui. Ó, aqui onde elas se igualam, né, seria o corte. Então aqui 142 Hz, né? Então a gente chegou aqui no primeiro corte. Notem a grande defasagem de sinal aí entre o canal de graves e o canal de médio graves. Até a gente poderia medir isso. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer para medir isso, tá? Vamos acertar aqui as medições. Não é isso. Aqui. Então eu quero medir. Vou medir aí do canal 1 para o canal 2, tá? Então, canal 1 para o canal 2. E eu quero a fase. Então configurei aqui.
Então a gente tem aí 130 graus de diferença, tá? A gente vai continuar subindo aqui a frequência, né? Então aqui a gente já começa a sair da região dos graves, ó. Notem aqui que eu já estou em 168 Hz. Deixa eu deixar mais inclinado aqui. Olha, os médio graves agora estão subindo, tá? Então eu estou saindo da região dos graves, né? Aqui no meu gerador. Estou passando, né, do primeiro corte, estou entrando na região dos médio graves, tá? Aqui o osciloscópio perde a sincronia porque eu estou fazendo no canal amarelo, tá? Eu vou trocar aqui, ó, para fazer no canal 2, tá? Então estou sincronizando agora no canal 2, tá? Então aqui eu já estou em 350 Hz, vou continuar subindo a frequência, tá? Notem que a onda azul agora começa a se manifestar. Então a gente está entrando aqui, né? Começando a chegar perto do outro corte que o crossover oferece, que é o de 900 Hz, tá? Então estou subindo aqui, vou acertar aqui o tempo no osciloscópio para a gente poder ver melhor a onda, né? Então vou subindo aqui. Então a gente chega aqui nesse ponto, ó, 868 Hz, ou seja, a gente está próximo aqui dos 900 Hz, que é o segundo corte desse crossover, né? Então a gente tem aí as frequências, né, se igualando em amplitude, né, porque a gente está bem no corte, tá? Bom, vou continuar subindo aqui a frequência, né? A gente vai passar. Na verdade, a gente pode até agora verificar o defasamento também entre o canal de médio grave para o canal de médios, tá? Então a gente está aqui, o lilás, esse canal aqui é o médio grave e o azul é o médio, tá? Então a gente pode verificar a defasagem nesse ponto aí, tá? Vou trocar aqui a medição. Então aqui, tipo, eu quero deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero o canal 2. E eu quero então fase do canal 2 agora para o canal 3, tá? Eu quero fase, pronto. Então aqui a gente tem 115 graus de defasagem, tá? Na frequência de 800 Hz. Agora eu vou continuar subindo a frequência aqui do gerador e a gente vai entrar na região que compreende os médios, tá? Então vejam aí, né, os médios estão se sobressaindo agora. Então notem que a onda azul subiu, né, praticamente tudo que dava, enquanto os médios graves aqui estão baixando, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou sincronizar o osciloscópio na onda azul, tá? Porque eu estou sincronizado na onda lilás, né? Então ficou pequena demais, a gente perdeu o sincronismo, tá? Vou trocar aqui para o canal azul, tá? Então agora a gente está sincronizado no canal de médios, tá? Vou continuar subindo aqui a frequência, tá? Então eu vou trocar aqui de escala o gerador, né? Vamos passar aqui para outra. Então ali a gente está em 2 kHz, tá? 2.7. Notem aqui, sempre a frequência está aqui no cantinho. Notem que a onda verde está subindo, né? A onda verde é os agudos. A gente está se aproximando dos 6 kHz, que é o último corte aqui, tá?
Então a gente vai em direção a esse corte aí. Vamos continuar subindo aqui. Aqui nesse ponto onde elas se igualam é o ponto do corte. Então o corte está acontecendo realmente em 6 kHz. Vejam aí. A gente pode medir também a defasagem agora aqui nesse ponto, tá? Então eu vou botar aqui para fazer a medição. Agora eu quero o canal 3 e referenciar aqui com o canal 4, tá? Eu quero fase. Então aqui a gente vai ver a diferença de fase. Então aqui a gente tem 116 graus de defasagem entre o canal de médios e o canal de agudos, tá? Agora a gente vai continuar subindo aqui. O verde é os agudos, os médios estão ficando para trás, né? A gente está saindo da região dos médios e entrando na região dos agudos. Ó, já está lá em 7 kHz. Então agora eu preciso sincronizar aqui meu osciloscópio no canal 4, tá? Que é o canal de agudos. Acertei aqui o tempo. Eu já estou ali em 13 kHz, tá? Então aqui eu cheguei em 20 kHz e aqui só sobrou os agudos, tá? As outras ondas aqui, ó, tá tudo aqui embaixo, tá? Ó, o canal amarelo tá aqui, o canal lilás tá aqui, o canal verde tá aqui, só que eles já estão sem sinal, tá? Porque o amarelo é os graves, né? O lilás aqui é os médio graves, aqui o azul é os médios e o verde são os agudos. Então a gente percebeu aí que a defasagem entre os dois canais que estão um ao lado do outro. Então, por exemplo, aqui 150 Hz, né? E essa faixa aqui de 20 Hz a 150 Hz e a faixa de 900 Hz e 150 Hz, a gente tem aqui no meio uma defasagem de mais ou menos uns 130 graus, tá? 120, 130. Aqui a gente tem uma defasagem de mais ou menos 120, 130 graus. E aqui também. Então a gente percebeu aí que não adianta a gente achar que o crossover ativo ele é a solução para todos os problemas, tá? Ele também causa o fenômeno da defasagem, porque, né, é esperado, é um elemento que usa capacitores para fazer a filtragem, né? Então não tem como fugir. A gente acaba também fazendo alteração de fase usando o crossover ativo, né? Então a gente percebe aí que, né, não conseguimos fugir dessa distorção, né? É uma distorção porque o tempo mudou, né? Então a gente tem essa distorção aí que inevitavelmente vai acontecer em cada corte que a gente fizer. Cada vez que a gente fizer cortes, a gente vai ter um problema de defasagem, né? Então uma caixa de som que só tem o full range, né, um alto-falante só, ela não tem corte, então ela não sofre desse problema de defasagem, né? Se a gente tem uma caixa de 2 vias, a gente vai, por exemplo, fazer um corte lá em 2 kHz, a gente vai ter problema de defasamento só ali no 2 kHz, né? Uma caixa de 3 vias, a gente vai ter um problema de defasagem, por exemplo, nos 900 Hz e depois lá nos 6 kHz, tá? E uma caixa de 4 vias, né, a gente vai ter um problema no 150, por exemplo, aqui estou adotando essas frequências, vai ter um problema no 150, no 900 Hz, no 6 kHz, né? Então quanto mais vias, mais vezes a gente inseriu essa distorção de fase no nosso sistema, né? Então
aqui, né, no crossover, na caixa de som, isso aqui faz o trabalho do crossover passivo que está dentro da caixa de som, né? Então a gente substitui aqueles capacitores e indutores por esse equipamento aqui, tá? Então, tanto no passivo quanto no ativo, não tem como fugir do desvio de fase, tá? Então, a gente tem que, digamos, relevar, né, esse detalhe, porque a gente não pode fugir dele, e a gente tem que tentar evitar adicionar esses problemas de fase em outros lugares, né? Então, se a gente, por exemplo, usa equalizador, né, cada banda que a gente mexer do equalizador, a gente vai estar adicionando um ponto de corte. Então, se a gente mexer nas 10 bandas do equalizador, né, tirar elas do meio, a gente vai estar tendo 10 pontos de cortes, tá? Então a gente vai ter 10 pontos de defasagem, depois mais os, digamos, uma caixa de 3 vias, né? Mais os 2 pontos de defasagem da caixa acústica, tá? Se a gente mandar para um sistema de 4 vias, que nem aqui, por exemplo, né, as 4 vias ligadas, a gente vai ter, por exemplo, se a gente mexer nas 10 bandas do equalizador, tirar do meio, né, e ainda passar esse áudio por aqui, a gente vai ter as 10 bandas do equalizador, né, onde vai ter defasamento nesses 10 pontos, né, e mais 3 pontos aqui, né. Então, se a gente também passar por um controle de graves e agudos, vai ter mais 2 pontos de problema de fase assim, ó. Se a gente, por exemplo, ligar o loadness, a gente vai ter mais 2 pontos de desvio de fase, né? Então, cada vez que a gente liga filtros, tanto faz ser um crossover passivo, ativo, né, um equalizador, um controle tonal ou um botão de loadness, a gente vai estar adicionando pontos de corte, né? E esses pontos de corte vão causar esse tipo de distorção aqui de fase, tá? Então, da via de agudos para a via de médios tem esse defasamento nesse ponto aqui dessa frequência, ó. Depois o defasamento se desfaz, né? Até porque essa frequência aqui perde a dominância, ó. Então essa aqui perde a dominância, essa verde, tá? Então não, aqui, por exemplo, em 4K, né, tem a defasamento, só que a dominância já está da outra via, né? Então vejam aí, ó. Então aqui também tem o defasamento, né? A via de médios também está defasada em relação aos agudos, só que os agudos estão com a intensidade muito maior, então digamos que faz com que aquilo lá fique insignificante, né? Mas nesse ponto aqui é o lugar mais grave, ó. Esse ponto aqui é o lugar mais grave, que é exatamente os cortes, né? Então os cortes são os pontos onde a gente tem o defasamento e as duas ondas estão com a mesma amplitude, então a gente vai acabar escutando uma resultante disso aqui, né? Então, quanto menos pontos de corte a gente inserir no sistema, melhor, né? Então o ideal seria ter um alto-falante full range, que não precisasse de crossover, que respondesse bem os graves e bem os agudos, que a gente não precisasse do controle tonal, nem do loudness e nem do equalizador. Aí a gente teria um sistema livre de mudança de fase, tá? Livre desse problema aqui, né? Mas como é muito difícil, a gente pode pensar numa caixa acústica de por exemplo, 2 vias, né? Um woofer muito bom, que reproduz muito bem os graves, e um tweeter muito bom, que reproduz muito bem os agudos, e que o woofer conseguisse subir a frequência até o tweeter, e o tweeter conseguisse descer a frequência até o woofer, né? Para a gente poder fazer o cruzamento sem ter vales, né, na resposta de frequência da caixa, né? Seria basicamente uma book grande, né? Mas um alto-falante para isso é muito difícil, um tweeter para isso é muito difícil, né? Então, geralmente a gente acaba caindo nas 3 vias, onde a gente vai ter que fazer somente 2 cortes, né? Um corte do grave para o médio, né? E depois o corte do médio para o agudo. Então, 2 cortes só. Então, se a gente
conseguir isso, né? Trabalhar com somente 2 cortes já está muito bom para alta fidelidade, tá? 3 cortes aqui também estaria muito bom para alta fidelidade, né? Porém, se a gente começar a colocar equalizador, tonal e load, quando a gente vai estar com 15 cortes, 16 cortes atuando na nossa resposta de frequência, tá? Então, em 16 pontos a fase vai estar errada, né? Com amplitudes iguais das vias, né? Então, nesse caso aqui, essa via aqui está com a mesma amplitude dessa via aqui. Então, aqui nesse ponto a gente vai escutar uma resultante disso aí que vai ser uma distorção. A gente vai escutar uma resultante desse sinal aí, né? Porque está indo para o mid-range uma onda com esse tempo aqui, né? Nesse tempo, e também está indo para o Twitter uma onda igual, né? Com a mesma amplitude nesse outro tempo. Então a resultante disso aqui vai ser uma coisa assim, vai ser tipo esse coração aí que vocês estão vendo aí em cima. Tá? Mas é só nesse ponto, né? Logo em seguida a gente já cai fora disso, ó. Tá? Tanto para um lado quanto para o outro, ó. Então aí a gente já vai ter uma onda, a do Twitter aqui vai estar dominante, então esse de baixo não vai ser tão significativo. E aqui nesse caso, ó, o mid-range vai estar dominante, então não vai ser tão significativo a onda que o Twitter vai reproduzir, tá? Errado, né? Então o Twitter está muito para cá e deixa eu voltar aqui. Aqui nesse caso, ó, o mid-range está muito para um lado, ele deveria voltar um pouquinho aqui para o meio, e o Twitter está muito para cá, né? O mid-range está muito para lá. Então eles deviam apertar e reproduzir certo no tempo certo, mas isso não é possível, tá? Então a gente tem esse dilema aí, né? Quanto menos cortes a gente usar, melhor, tá? Então cada elemento, né? Um tonal, né? O grave e o agudo, ali a gente tem 2 cortes, né? O loudness, quando é um loudness que atua nos graves e nos agudos, ali são mais 2 cortes, né? O equalizador, cada faixinha é um corte, né? Então a gente acaba, aí sim a gente acaba alterando demais, né, o sinal que chega na caixa acústica, né? Então aí passa a se afastar da alta fidelidade, né? 3 cortes aqui é aceitável, isso não é um problema. Agora a gente trabalhar com muitos cortes, né, 10, 15 cortes, aí a gente está se afastando muito da alta fidelidade, né? Então, para fazer som bonito, pode usar quantos cortes quiser, né? Pode usar equalizador, tonal, loudness e tudo que quiser. Usar 4 cortes aqui no crossover ativo, ou fazer, né, digamos aqui, usar 3 cortes aqui no crossover ativo, usar 3 cortes no crossover passivo, né, que seria uma caixa de 4 vias. Então pode fazer tudo isso, não tem problema nenhum, o som não vai ficar desagradável, não vai ficar ruim, não vai ter aspecto de som de rádio AM nem nada, né? Pode fazer o que quiser para conseguir um som bonito, né? Mas para chegar em alta fidelidade a gente não pode trabalhar com muitos cortes, né? Porque cada corte vai nos dar um ponto de distorção, né? Não é o áudio correto, né? O áudio correto sairia de um full range, sem crossover nenhum, sem tonal, sem loudness e sem equalizador, né? Só que esse alto-falante full range aí teria que ser um alto-falante muito, muito especial para, por exemplo, reproduzir de 30 Hz a 20 kHz, né, com a mesma amplitude, né? Se ele conseguir fazer isso, a gente não vai precisar do equalizador, do loudness, né, e do tonal, porque ele vai dar os graves e vai dar os agudos, né, com a intensidade adequada, né, suficiente, vai conseguir, digamos, tremer os móveis, né. Mas um alto-falante assim que toque todas as frequências do 20 aqui até o
o 20 kHz é praticamente impossível, né? Ou seria caríssimo de se conseguir. Então o que a gente consegue é trabalhar com 2 ou 3 vias, né, para conseguir cobrir toda essa faixa aqui, né, de 20 Hz a 20 kHz. Então a gente tem que fracionar o sinal em 3 vias da caixa acústica, pelo menos, né? Ou 2 vias, né? 2 vias já seria uma caixa bem cara, ela conseguir reproduzir, por exemplo, de 30 Hz, né, a 20 kHz flat, né? 30 Hz tocando na mesma intensidade do 1000 Hz e o 20 kHz tocando na mesma intensidade do 1000 Hz, né? Então seria uma caixa muito difícil de se conseguir, né? Fazer o casamento entre o woofer e o tweeter, né? Já que a gente não vai ter o mid-range no meio para cobrir aquela faixa do meio, então o alto-falante tem que ser um alto-falante que vai subir bastante e descer bastante, e o tweeter tem que ser um tweeter que vai subir bastante e descer bastante, né? Então são componentes difíceis e complicados de conseguir. Bom, então é isso aí, né? Mostrando que o crossover ativo também insere problema de fase, né? Ele não é a solução para a gente substituir o crossover passivo, né? Nesse sentido, né? Então a gente vai ter também defasamentos aqui com crossover ativo. Então é isso aí, um abraço.